Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, atentos à palavra de Deus, nesse dia 2 de setembro de 2024, nessa segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que a igreja nos apresenta no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ensinou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a ensinar-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Tempos atrás, uma amiga minha muito antiga ouviu uma reflexão minha no domingo e ela fez algumas interpretações que, primeiro, ela ficou indignada, ela achou que eu falei muitos absurdos e uma série de coisas lá, viu? E eu fui ouvir, eu não disse aquilo que ela falou. Eu não disse aquilo que ela falou e nem estava com a intenção de dizer aquilo que ela falou. Mas por algum motivo ela ouviu aquilo que eu não ouvi e que eu não falei. Os seres humanos hoje, mais do que nunca, nós temos o perigo da gente ouvir só o que a gente quer. Viu? Tempos atrás a gente ouvia o que o outro falava e depois a gente ia analisar o que foi dito. Hoje não, nós estamos com essa capacidade ruim de que eu escuto só o que eu quero. Viu? E às vezes eu escuto aquilo que não foi falado porque eu quero escutar aquilo que eu quero. Viu? E isso é ruim para nós porque nós perdemos a dimensão da comunicação. O evangelho de hoje nos coloca a dimensão da rejeição. Jesus vai à sua terra, entra na sinagoga dia de sábado, conforme o seu costume, então era uma prática corriqueira de Jesus. Jesus, ao sábado pela manhã, ia na sinagoga ler, pega o livro do profeta Isaías e ali ele diz a sua missão. O profeta, a leitura naquele dia, diz a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer?
Quem é ele? Afinal, estamos no Evangelho de Lucas. Lucas quer nos apresentar um Jesus que nos revela um Pai misericordioso. Não é um pai sem paciência, é um pai misericordioso. E o trecho que ele lê é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus traz o Espírito de Deus sobre ele, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Então Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e anuncia uma boa notícia a gente pobre. Ele não anuncia a boa notícia a fariseus, doutores da lei. Ele anuncia a gente pobre porque os pobres não tinham direito à religião. O analfabeto e os pobres eram considerados como malditos. Por isso o Evangelho vai dizendo: Jesus, que vem anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Viu? Geralmente de 50 em 50 anos tinha um ano da graça do Senhor, que era considerado como um ano em que todas as dívidas eram canceladas. Viu? Se você estivesse devendo alguma coisa, a terra tinha que descansar e todas as dívidas eram canceladas. Então, se alguém estava devendo para você, você não ia receber. E se você estava devendo para alguém, você não precisaria pagar mais. Então, esse é chamado ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor é aquela que não haverá mais dívidas. Viu? Então, tudo é perdoado. E essa atenção que Jesus dá aos doentes, aqui nós não estamos chamando de cativos bandidos, são gente que foi presa porque defendia alguma coisa. Nós estamos falando de bandidos, estamos falando de gente perseguida pelo império que prendia as pessoas. Por isso hoje nós vemos esse Jesus que vai se apresentando assim com essas características. Ele anuncia, ele cura, ele liberta, ele proclama o ano da graça do Senhor. Terminando a leitura, todos ficam de olho nele e ele responde: hoje se cumpriu o que está escrito nessa passagem. Claro que o final do Evangelho tem a rejeição de Jesus. Jesus não é acolhido pelos seus. Diante daquilo de que um profeta não é bem visto na sua terra, eles querem apedrejar Jesus jogando-o no precipício. A atitude de Jesus é se livrar, passar no meio deles e seguir o seu caminho. Porque Jesus tem que cumprir aquilo que o Evangelho nos diz diante de hoje. Proclamar um ano da graça, nos curar, nos libertar de todos os males. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.